quando se trata de cura interior, nós estamos nos referindo às principais causas de males humanos. Nós estamos falando das forras, das raízes, das causas de fato, porque veja, muitas pessoas, para se livrar do mal que as assola, elas vão direto no ataque aos sintomas. Então, todo mal, ele gera sintomas. Sim. Então, por exemplo, você pode ter uma febre, imediatamente verificá-la. É mais imediata a verificação do sintoma. Então, ali a febre, muda a coloração da pele, você vê no espelho, você sente com o toque. Qual é a primeira reação diante de um sintoma? Atacá-lo em si mesmo. Então, eu estou com febre, eu vou tomar um remédio para febre. Dor de cabeça, Dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça. Você ataca o sintoma. Sim. E aí toma, o sintoma vai embora, depois ele volta. E aí pensa, porque aquilo gera um padrão, né? Um reforço positivo. Se eu tomei uma vez, o sintoma foi embora, eu vou tomar de novo. E ele vai embora de novo. E de fato ele vai, e depois ele volta. E cada vez que ele volta mais forte. Ele volta não só mais forte, mais acentuado, como ele volta resistindo ao remédio que foi aplicado para mitigar o sintoma. E aí depois, quando a pessoa vai investigar, ela descobre, né? Tô aqui usando uma comparação para chegar na cura interior. Ela descobre que ela tinha uma infecção, né? Uma infecção de garganta, uma infecção respiratória, qualquer que fosse. Sim. E que se ela tivesse, ao invés de se preocupar só em atacar o sintoma, ela tivesse se permitido questionar se a causa desse sintoma não estava mais fundo, não é? Para além daquilo que os sentidos percebem imediatamente, que é o tato e a visão, talvez ela tivesse chegado à causa antes, atacado antes a causa, e ela não tivesse tido tantas febres, tantas vezes, por tanto tempo, não é? E tanto sofrimento. E teria poupado, inclusive, outros órgãos que foram atacados com os remédios tomados para sintomas, Sim. como o fígado, os rins, etc. E estômago. Mesma coisa. Quando nós sofremos um problema de ordem emocional, então a pessoa percebe que ela começa um trabalho e não termina. Ela entra num relacionamento e não dá certo, entra em outro e não dá certo, e ela começa a perceber que geralmente eles não dão certo pela mesma razão. Ela tem dificuldade de relacionamento na vida de comunidade, na vida familiar, no matrimônio. Ela começa a perceber uma irritação desmedida. Ou ela percebe que é muito assolada por medos, fobias, Insegurança. inseguranças. Ela começa, enfim, a perceber problemas, males que a cercam, que aparentemente, a princípio, não estavam ali, começam a surgir, começam a aparecer. Qual é a primeira reação? Sintoma. Geralmente, os sintomas, eles são visíveis, quer no corpo, quer no entorno. Então, no corpo, a pessoa ela só para prestar atenção que aquilo é um mal na vida dela quando lhe causa problemas de saúde. Então, tem pessoas que começam lá com gastrite ou problemas intestinais. Eu acompanho muitas pessoas assim. Problemas intestinais e se investiga, problemas de estômago, se investiga, faz-se exames e não se encontra causa nenhuma. O próprio médico aponta, olha, você tem passado por algum estresse, algum nervoso, algum problema que está eventualmente prejudicando as suas emoções? Aí é quando a pessoa para e se permite perguntar, Sim. né? Então, sintomas físicos. E até, Tony, sintomas no entorno. Então, coisas estranhas começam a acontecer, pesadelos, coisas demoníacas mesmo. Uhum.
E aí o que que a pessoa quer nesse momento? Ela recorre ao cristianismo, só que ela olha para o cristianismo com cabeça pagã. O cristianismo é cristão, mas ela olha, ela recorre ao cristianismo com mentalidade pagã. Ou seja, ela quer que o cristianismo ofereça a ela uma solução mágica, uma magia. Uma aspirina espiritual. Isso, um analgésico bíblico, alguma coisa do tipo. Então, Sim. uma oração forte que resolva. A tendência de muitos já é atribuir a culpa ao demônio, Sim. porque por vezes há sintomas espirituais, de fato, prejudicando a oração dela, levando a tentações muito mais recorrentes. Às vezes, fenômenos espirituais verdadeiramente atormentam a pessoa. Ou então, ela quer uma oração de cura, porque aquilo está causando problemas físicos. E ela quer cura física. Só que na maioria das vezes, Tony, o problema físico ou o problema espiritual são sintomas. Quando você vai ver, vai orar, vai conversar, vai atender a pessoa, você descobre que na realidade ela tem severos problemas emocionais, feridas que foram causadas ao longo do tempo, ao longo da vida, no transcurso da história. E esses males foram causando erosões na alma dela, de tal maneira que essas erosões viraram brecha para 2 sintomas. Então você pode ter problemas físicos, de ordem física, sobre os quais não adianta pedir cura física. Porque se você pedir cura física, quer por medicina, quer por oração, venha essa cura, a doença vai voltar, porque essa doença é só um sintoma. Você toma o remédio, você faz o tratamento, você pede cura, suponhamos que Deus cure por misericórdia. A doença vai voltar, porque o que está causando essa doença é um problema na alma dela. E o problema está lá na alma. Sim. E não foi resolvido. A expressão que eu uso para fazer as pessoas rirem é colar papel na parede com cuspe, né? Gruda-se um pouquinho. É questão de tempo para aquilo secar e cair de novo. E não adianta. Não adianta. Não tem a adesão. Né? Aquilo não adere na pessoa, porque a alma não tem as condições para receber aquela cura. E também fenômenos espirituais préternaturais, do tipo ação do demônio mesmo, opressão, infestações. Onde foi que o demônio encontrou legalidade para atacar a pessoa? Tem feridas ali. Então, por exemplo, ela tem medos, o demônio vê esses medos e, claro, ataca na área dos medos. Se aproveita da situação. Né? Exato. Adianta nós expulsarmos esse demônio, erradicarmos essa atividade demoníaca sem a cura interior? Não adianta, porque ele vai embora. Ele vai voltar. Mas ele volta, porque o medo continua lá. E a Bíblia diz que não volta sozinho, né? Pior ainda. Pior, volta com outros 7, né? E a condição da pessoa fica pior ainda.